Amém? Estão felizes, sim ou não? Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia aí, de papel, assim, glória a Deus, levanta a mão e chacoalha. Glória. Quem trouxe no celular, balança também. Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo de número 18. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 18. Se você não trouxe Bíblia, no próximo culto você traz, e aí você acompanha no telão aí, que a palavra do Senhor está aí. Diz assim a palavra de Deus, versículo 18: Tudo o que Jesus estava fazendo foi referido a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: Jesus, João Batista nos enviou para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou ainda esperamos outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitos de doenças, flagelos, os espíritos malignos foram expulsos, deu vista a muitos cegos naquela mesma hora. Então Jesus respondeu a eles e disse: Ide e anunciai a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o reino de Deus. E bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Palavras do nosso Senhor Jesus aos discípulos de João, que estava ali buscando uma palavra ao seu discipulador João, conhecido como o Batista. Esse texto de Lucas capítulo 7, ele é muito interessante, pois revela na vida de João, um servo de Deus escolhido pelo Senhor desde o ventre da sua mãe, para uma obra poderosa, a obra de abrir o caminho para a chegada do Salvador. Era ele que deveria iniciar o anúncio da chegada da salvação, da necessidade do arrependimento para todos de sua geração. E assim então, desde a sua infância, ele cresce ouvindo a respeito do Salvador. Bem próximo dele crescia esse Salvador, Jesus, e eles obviamente um ao outro se conheciam. E cada um caminhava segundo aquilo que Deus colocava para que cada um desenvolvesse. João, por um lado, profetizando, falando ao povo que se arrependesse dos seus pecados e fossem batizados. Pelo outro lado, Jesus estava todos os dias no templo, se preparando, conhecendo da palavra, orando, jejuando, porque ele sabia que logo logo ele precisaria cumprir com a missão que Deus o havia enviado para realizar. João então é este camarada que anda pelos desertos e quando aparece no meio das pessoas, chega logo chamando elas de raça de víboras. Uma palavra sempre dura saía da sua boca, mas que sempre apontava para um lugar de perdão, um lugar de salvação. À medida que ele olhava para as pessoas e dizia: vocês são uma raça de víboras, pecadores, vocês precisam se arrepender. E quando se arrependerem, vocês serão batizados, e sendo batizados, vocês poderão estar livres do fogo eterno que Deus preparou para aqueles que não creem na vinda do Salvador, do seu Filho, que posteriormente seria anunciado, Jesus Cristo de Nazaré. João, ele vê todas as coisas que Jesus já iniciou fazendo antes da sua prisão. Ele já acompanhava a vida de Jesus, mas
ele, por ter palavras tão duras e tão fortes, falou contra Herodes, o rei da sua geração, e ele acabou mandando passar o cadeado em João, e ele então agora se encontrava preso, enquanto Jesus estava cumprindo o seu ministério. Por onde Jesus passava, o texto sagrado diz que muitos milagres aconteciam. Os cegos viam, os mudos falavam, os aleijados andavam, os cegos voltavam a enxergar. Muitos milagres aconteciam com a sua pregação, e não apenas milagres, mas também a salvação. Pessoas tinham o seu coração transformado por causa da palavra de Deus. Jesus não parou em nenhum momento o seu ministério por causa das coisas que estavam acontecendo com João. João também, por outro lado, não parava o seu ministério diante daquilo que Jesus estava fazendo. Lembramos que João também foi aquele que batizou a Jesus, mesmo ele não querendo realizar esta obra, dizendo que não era digno de amarrar as sandálias do Senhor. Ele disse: olha, tem que ser assim, porque a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir. E aí então, quando ele cumpre com esta palavra, ele escuta uma voz, e é quem enxerga o Espírito descendo no formato de uma pomba sobre a cabeça de Jesus, e a voz do Senhor bradando: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Por que eu estou falando a respeito de todas essas experiências de João? Porque nesse texto que nós lemos, ele já está há mais ou menos 1 ano preso por causa da sua pregação, por falar contra o pecado, contra a prostituição, contra o adultério. Ele foi preso e estava ali em cativeiro, apenas esperando o dia da sua morte. E enquanto ele estava preso, ele ouvia falar a respeito de tudo que Jesus operava, de tudo que Jesus realizava. E naquele momento que esses testemunhos chegavam ao coração de João, ele começou então a dar espaço na sua mente e no seu coração para uma dúvida que começou a corroer o seu coração. Ele olhava para as profecias, ele olhava para as palavras, e sabia que o Salvador, ele viria estabelecer o justo juízo de Deus sobre a humanidade. Viria livrar o povo de Israel de toda a opressão, de todo o sacrifício. E na cabeça dele, ele imaginava: como pode eu aqui, debaixo de tanto sofrimento, e Jesus aí realizando tantas obras, tantos milagres, por que Jesus não olha aqui para mim? Por que ele não vê a minha situação, e como este homem tão poderoso que está fazendo coisas tão maravilhosas, por que também de mim ele não se compadece e me tira desse lugar? Com certeza esses pensamentos, dia após dia, passavam em sua cabeça. E quando os testemunhos que revelavam o poder do Senhor chegavam até ele, aí sim é que o seu coração ainda mais duvidava daquilo que ele tinha ouvido do próprio Deus, daquilo que ele tinha visto com os próprios olhos, da experiência que ele tinha tido ao lado de Jesus. A dúvida tinha chegado em seu coração. Meus irmãos, a dúvida é algo muito perigoso, e que eu e você precisamos ter muito cuidado quando ela chegar em nosso coração. E eu digo quando ela chegar em nosso coração, porque todos nós somos homens falhos e sujeitos a ter em nossa mente e em nosso coração dúvidas. Será que só eu já tive dúvida aqui na minha vida? Alguém mais já teve dúvida em algum momento da sua vida, com alguma situação que você estava, diante de algum problema, ou diante de alguma coisa boa, sei lá, algo que o seu coração começou a duvidar? Será que isso realmente deve ser dessa forma? Ou talvez, será que isso é a mão de Deus que está fazendo com que essas coisas aconteçam? Enfim, a dúvida surge em todo o coração. A dúvida foi quem abriu o caminho para o pecado entrar na humanidade.
Se você lembrar de Adão e Eva, quando estavam lá no jardim, a serpente chega para ela, colocando dúvida a respeito da palavra de Deus que eles tinham recebido do Senhor. Uma palavra de morte, dizendo que aquele que comesse do fruto morreria. Mas a palavra de dúvida logo é lançada na mente dela: não, não será assim, você não morrerá. Pelo contrário, você terá o conhecimento do bem e do mal, você será como o Senhor. A partir do momento que a dúvida então se instalou na mente dela, a conduz para fazer aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é pecado. Ou seja, a dúvida, se nós abrirmos espaço em nosso coração para que ela se instale, com certeza ela vai nos levar para um lugar de pecado. A dúvida, ela tem esse poder de conduzir os nossos passos para um lugar aonde Deus não irá se agradar. Se você lembrar de Sara e Abraão, que tinham uma promessa de Deus, que do ventre dela sairia uma nação, sairia povos, e o povo de Deus espalhado pela terra viria do seu ventre. Mas por se demorar a promessa, a dúvida se instala em seu coração. E aí então ela pega a sua concubina, a mulher que trabalhava em sua casa, e coloca ela então para ter uma criança juntamente com seu esposo. E aí então o pecado se instala no meio daquele relacionamento, e não só naquele relacionamento, mas nos povos que viriam daquelas crianças. A guerra seria estabelecida e o pecado estava lá consumado. Várias outras pessoas das Escrituras, se formos buscar cada uma delas, nós encontramos a dúvida como sendo o pilar que fez com que ela se encaminhasse para o lugar de pecado. Por isso que nós precisamos estar atentos. Até mesmo Jesus foi colocado à prova também a respeito das dúvidas. Você lembra de Jesus quando estava ali na cruz, pregado os pecados sobre a sua vida? Ele olha para cima e diz: Pai, por que me abandonastes? Por que, Senhor, que neste momento de dor, nesse momento de sofrimento, porque neste momento que nós estamos aqui debaixo de tanta luta, o Senhor nos abandonastes? Naquele momento, a dúvida tenta colocar no coração de Jesus um sentimento que levasse ele para desagradar a Deus. Mas é maravilhoso ver Jesus ouvir de um ladrão que está ao seu lado, dizendo: Senhor, eu creio que Tu és o Rei dos Judeus. Quando o Senhor chegar no paraíso, lembra de mim. E ele, olhando para aquele homem, com toda a fé que brotava em seu coração, ele disse: hoje ainda Tu estarás comigo no paraíso. Jesus, ele sabe das artimanhas do inimigo, do quanto ele tenta colocar dúvidas em nosso coração, para que a gente possa perder de vista as promessas de Deus. Deus, ele faz promessas a todo o seu povo, promessas de forma coletiva, promessas de forma individual. Deus é um Deus de promessa, e se você está aqui hoje, você é fruto das promessas de Deus. Se Deus tem promessa na sua vida, não pense que Ele está tardando, ou que Ele esqueceu, ou que Ele vai falhar em cumprir essas promessas. Deus não se esqueceu, mas no tempo certo Ele cumprirá as suas promessas. Não duvide do Deus que lhe chamou, não duvide do Deus que lhe falou, porque Ele é fiel para cumprir, Ele não muda. Nele não há variação nenhuma de dúvida. Eu e você, sim, nós variamos, mas Deus, Ele permanece o mesmo para todos sempre. Glória a Deus por isso. A dúvida, meus irmãos, ela tem características muito peculiares que nós podemos aprender nessa história aqui de João. Extrairmos dela alguns princípios, como por exemplo, que a dúvida, ela brota muitas vezes dependendo do lugar aonde nós estamos. Quando João estava em liberdade, essa dúvida não passava em seu coração. Quando ele estava caminhando, quando ele estava cumprindo o seu ministério, quando ele estava pregando, quando ele estava anunciando, ele sabia bem que
Jesus era o Filho de Deus e que ele estava ali cumprindo a tarefa a qual ele tinha sido enviado. Mas, a partir do momento que ele se encontra aprisionado, a partir do momento que ele se encontra nas cadeias, a partir do momento em que ele está ali solitário, em um ambiente completamente hostil à sua mente e ao seu coração, a dúvida começa a brotar na sua vida. E nós precisamos estar atentos ao lugar aonde nós estamos. Nós precisamos estar apercebidos se o lugar aonde nós estamos é um lugar que está nos colocando em dúvida diante das promessas de Deus. Precisamos parar, precisamos refletir, precisamos pensar se o lugar que nós estamos está realmente glorificando ao nome do Senhor Jesus. Afinal de contas, a nossa vida é para a glória do Senhor, sim ou não? A nossa vida é para testemunho de Jesus. A nossa vida é para que aqueles que estão nas trevas possam ver o resplandecer da luz do Senhor. Quando alguém olhar para a sua vida, essa pessoa ela precisa ver uma luz de esperança. Então, o lugar aonde nós estamos precisa passar por este crivo, precisa passar por este princípio. Será que nesse lugar o nome do Senhor está sendo glorificado na minha vida? Se a resposta é não, o caminho que nós devemos seguir é um caminho para longe desse lugar. Ah, pastor, mas o lugar aonde eu estou, o lugar aonde eu fui colocado, o lugar aonde eu consegui uma porta, é um lugar difícil, é um lugar complicado e que, infelizmente, eu não consigo glorificar o nome de Deus naquele lugar, mas é o lugar que eu tenho hoje. Eu digo a você que é melhor nós estarmos no deserto ao lado do Senhor, de dia olhando uma nuvem e de noite uma coluna de fogo, do que estarmos sentados à mesa de Faraó comendo dos manjares do Egito. É melhor nós estarmos em um lugar onde Deus é glorificado em nossas vidas, do que nós estarmos em um lugar onde Deus é encoberto através daquilo que nós fazemos. É melhor que nós estejamos acompanhados de pessoas, ao lado de pessoas que glorificam ao nome do Senhor, do que de pessoas que blasfemam ao nome do Senhor Jesus. Nós temos uma opção para escolher o lugar aonde nós estamos. Afinal de contas, ninguém está colocando uma arma na sua cabeça e impondo que você esteja no lugar aonde você está. Você está lá por alguma circunstância, por algum contexto. Agora cabe a você perguntar: eu devo caminhar com essa dúvida em meu coração, ou devo buscar uma saída, um novo caminho, um lugar aonde eu verei a glória do Senhor se manifestar em minha vida? Precisamos pensar nisso, meus irmãos, porque muitos outros não pensaram e acabaram dia após dia vivendo sem contemplar a glória do Senhor, com uma dúvida tremenda em seu coração. Às vezes até como João aqui, olhando para tudo o que estava acontecendo ao seu redor, vendo tantas maravilhas acontecerem, e o seu coração duvidoso se entristecer com aquilo que estava acontecendo ao redor dele. Às vezes a dúvida está tão grande em nosso coração que a gente não consegue nem se alegrar com a bênção do irmão. Às vezes a gente se coloca em um lugar onde a bênção de Deus não prospera em nossas vidas, e aí nós olhamos para a vida do outro e vemos aquele outro prosperando, glorificando, caminhando, vendo maravilhas acontecer, e aí o nosso coração vai e se entristece. A dúvida, ela nos leva para esse lugar, meus irmãos. E nós precisamos sair desse lugar de dúvida. Hoje é uma noite onde a dúvida vai cessar em seu coração.
Hoje é uma noite onde esta dúvida que está aí enraizada, que está aí trazendo dor, que está aí trazendo sofrimento para a sua mente, vai cessar para a glória do Senhor Jesus. Uma outra característica da dúvida é que ela está também associada às vozes que estão ao nosso redor. Isso, quando nós escutamos as muitas vozes que estão ao nosso redor e deixamos de ouvir aquela principal voz que deve nos guiar, a dúvida, meu irmão, com certeza ela vai surgir em nosso coração. Por isso que às vezes o lugar onde você está não é um ambiente aonde a glória de Deus pode se manifestar. Sabe aquele momento que você está ao lado de uma pessoa e Deus fala ao seu coração, dizendo assim: eu vou abrir uma porta para você. E aí você compartilha com a pessoa, dizendo: rapaz, Deus falou comigo aqui que vai acontecer isso, isso e isso. E a pessoa vai dizer assim: conversa, não vai acontecer não. Não, rapaz, que conversa, isso aí não é de Deus não. Não, rapaz, isso aí, não faça isso não, porque se você fizer isso aí, você vai ainda ficar numa situação pior do que a que você está. Quem já ouviu essas vozes? Eu já ouvi. Aqueles que caminham buscando ouvir a voz do Senhor, eles geralmente escutam muitas dessas vozes, porque o mundo, meus irmãos, eles não compreendem as coisas que Deus faz. Porque as coisas que Deus faz só são discernidas espiritualmente. As coisas que Deus realiza, somente os espirituais eles conseguem entender. Os carnais, eles olham e dizem assim: isso é loucura, isso não existe. Se você for por esse caminho, não vai dar certo. As coisas não vão acontecer. Eu lembro quando eu terminei a minha faculdade, foi logo em um tempo em que eu estava também aqui, acabado de me converter. Sou formado em educação física e quando eu me converti, foi logo no tempo da minha formatura. E eu trabalhava em uma academia que não das melhores academias na época, era a melhor academia de Natal. Todo mundo sonhava em trabalhar naquela academia. E eu trabalhava naquele lugar. Tinha ali uma porta aberta gigantesca, muitas oportunidades. E aí um dia nós estávamos em oração e Deus disse assim: vai lá, pede as tuas contas, porque eu vou te ensinar a caminhar pela fé. Eu digo: Senhor, mas eu vou casar daqui a pouco. Eu estava noivo com a Alessandra. E o Senhor disse: pois bem, sai do teu emprego, que agora eu vou te ensinar o que eu faço com aqueles que caminham crendo na minha palavra. E aí eu disse: amém, Senhor. E aí eu fui lá falar com o proprietário da academia. Cheguei lá, pedi para falar com ele. E aí eu disse para ele, eu disse: irmão, é o seguinte, eu queria pedir minhas contas, porque infelizmente eu não vou mais poder continuar aqui na academia. E ele: não, rapaz, que conversa é essa? Está ficando doido, vai sair, o que é que está acontecendo? O dinheiro está pouco, a gente vê para ajustar, é mais horário que você quer, o que é que você está precisando, quer que a gente veja aí alguns personagens, tal. Eu disse: não, meu querido, não é isso não, é porque infelizmente eu não vou poder continuar nesse lugar. E eu me segurando com medo de falar para ele, né, e ele não entender aquilo que Deus estava falando comigo. E ele disse: é outra academia que está querendo pagar mais para você ir, me diga aí. Eu digo: rapaz, a oferta que eu recebi você não consegue cobrir não. E ele disse: rapaz, nós somos a melhor academia daqui de Natal, como assim eu não consigo cobrir melhor oferta? Eu disse: rapaz, aquele que está me chamando para sair daqui é o Deus Todo-Poderoso. Ele está me chamando para ser missionário, para poder ir para o sertão, pregar o evangelho do Senhor Jesus. E eu preciso sair daqui para poder cumprir com essa palavra e essa promessa e ir anunciar a Jesus aonde ele ainda não foi anunciado. Ele olhou para mim e disse assim: realmente com ele eu não consigo concorrer. Com Deus eu não consigo dar uma oferta nenhuma. Passe ali no RH, que a menina vai dar baixa na sua carteira, e eu tenho certeza que Deus vai cuidar da sua vida. E de lá para cá então, Deus tem cuidado e tem feito obras maravilhosas para a glória do nome dEle. Não podemos nos acomodar em lugar, nem muito menos dar ouvido a vozes, porque muitos na época diziam: como é que você vai casar daqui a pouco tempo?
e você está pedindo conta do seu trabalho, como é que você vai pagar as contas? Como é que você vai pagar? Como é que você vai alugar um lugar para morar? Como é que você vai comprar as coisas do apartamento? Por isso que até hoje, quando eu encontro jovens que estão noivos, eu sempre pergunto: está noivo há quanto tempo? Namora há quanto tempo? 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu digo: meu filho, faça isso não. Não, mas é porque eu preciso comprar uma casa, preciso comprar um carro, preciso comprar um disco voador, preciso não sei o que, tal, né? É tanta desculpa para... Eu digo: meu Deus do céu. Eu digo: você tem certeza que a pessoa que está ao seu lado é Deus que colocou na sua vida? Ou existe dúvidas na sua mente e no seu coração a respeito dessa pessoa? Não, eu tenho certeza. Fulano, você tem certeza que essa pessoa é a pessoa que está separada por Deus para estar com você? Tenho. Eu digo: então, meu amigo, o que falta mais? O mais difícil é achar a mulher, o mais difícil é achar o homem, o mais difícil é achar uma mulher de Deus, é achar um homem de Deus, um homem que está caminhando nos caminhos do Senhor, uma mulher que está andando nos caminhos do Senhor. Achou? Case-se. Iniciam uma história juntos. Deixe Deus, o provedor de todas as coisas, ser o Senhor da sua casa desde o início da sua caminhada. Eu lembro que depois do casamento, eu e a Alessandra, nós saímos e fomos para um apartamento que uma pessoa tinha alugado para a gente. No dia do casamento ela deu o envelope e disse: ó, aqui tem umas chaves e esse apartamento está pago durante 1 ano para vocês morarem. Aleluia. Nós tínhamos feito uma lista de casamento, colocado ali tudo o que a gente queria, detalhadamente separado ali. E aí quando nós fomos lá para aquele lugar, que o pessoal levou as coisas para lá, que nós chegamos, eu disse: Alessandra, pega a lista, vamos conferir tudo aquilo que Deus prometeu que iria nos dar, para ver se realmente está tudo aqui, ou se está faltando alguma coisa, né? Para poder a gente apresentar ao Senhor. E ali naquela noite a gente saiu marcando ponto por ponto, e tudo que nós tínhamos pedido estava dentro daquele apartamento. Porque um dia nós resolvemos ouvir a voz do Senhor, não deixar a dúvida invadir o nosso coração, porque se assim fosse, talvez nós estaríamos noivos ainda até hoje, ou namorando ainda até hoje. Mas quando nós damos ouvidos à voz do Senhor, o nosso coração brota de fé. O nosso coração, quando escuta a palavra de Deus e crê, ele começa a se mover de uma forma diferente. E as coisas ao nosso redor também se movem de coisas diferentes. As coisas começam a acontecer e às vezes a gente se pergunta: poxa, como essas coisas aconteceram? Como isso aconteceu? Bem, deixa eu lhe dizer, a fé faz com que as coisas que Deus prometeu, elas se cumpram em nossas vidas para a glória do nome dEle. Mas nós precisamos arrancar estas dúvidas de nosso coração. A forma como nós agimos, a forma como nós respondemos à palavra do Senhor, às promessas de Deus, faz total diferença. Se você lembrar de Pedro, depois que nega ao Senhor e passa por toda aquela luta e aquela tribulação, o lugar aonde ele se encontrava, as vozes que ele ouvia, só dizia assim: o Senhor se foi e não voltará mais. O que é que ele faz? Vamos deixar tudo e vamos voltar a pescar. A dúvida estava conduzindo eles para um lugar distante da vontade de Deus. Vamos voltar a pescar, vamos voltar a fazer aquilo que nós éramos acostumados a fazer, aquilo que estava em nossas mãos e nós fazíamos muito bem, aquilo que nós dominávamos com a força do nosso braço. A dúvida faz com que a gente busque ser autossuficiente. Quem aqui é daquelas pessoas que sabe fazer de tudo um pouco? Carpinteiro, eletricista, mecânico de carro, de moto, de bicicleta, carrinho de menino pequeno ajeita também. Quem é? Mexe em computador, mexe em celular. Você é que mexe com isso, que mexe com aquilo outro, e tudo sabe fazer um pouco. Você é assim?
como deve ser atribulada a sua vida, porque a minha é. Eu sou desse tipo de pessoa que faz de tudo um pouco, que de tudo sabe fazer um pouco. E eu digo a você, é atribulada a vida de quem é dessa forma, porque nós achamos que nós podemos fazer tudo, e aí nós queremos fazer tudo. E quando nós nos posicionamos dessa forma, nós não damos nem oportunidade para as pessoas que estão ao nosso lado de fazerem alguma coisa. Nós mesmo queremos fazer aquilo que outros poderiam fazer. Nós queremos tomar a glória, nós queremos tomar a honra, nós queremos tomar a posição diante de todos. É assim. Por isso que não esperamos. Por isso que aquele que sabe fazer de tudo um pouco não quer esperar por ninguém. Se ele pede alguém para fazer alguma coisa e a pessoa não faz, ele vai lá logo e faz. Não é assim? É assim comigo. Eu luto contra isso. Eu batalho contra isso. Tanto que eu estou escrevendo um livro, A Bênção de Não Saber Tudo. É o título do livro. A bênção de não saber tudo. Porque quando nós não sabemos tudo, nós damos oportunidade para outro que sabe fazer. E quando nós damos oportunidade para outro que sabe fazer, o reino de Deus, ele começa a fluir com mais glória ao nome de Jesus. Agora eu pergunto, se nós não damos espaço para os outros que estão ao nosso lado fazer alguma coisa, eu pergunto, será que nós damos espaço para Deus fazer alguma coisa em nossa vida? Se não conseguimos dar espaço para as pessoas que nós vemos fazer algo mais que nós podemos fazer, será que nós deixaremos Deus, que não conseguimos enxergar, fazer aquilo que eu e você talvez achamos que podemos fazer? A dúvida, meu irmão, nos leva para distante de Deus. As dúvidas faz com que nós sejamos solitários, caminhemos sozinhos, distantes desta voz e desta palavra que tanto traz consolo aos nossos corações. Mas glória a Deus que nesse momento João, ele chama aqueles que estão próximo dele e dizem, vão lá até Jesus. Vão lá onde Jesus está. Perguntem a ele se é ele mesmo ou se não é, ou se ainda vai vir outro. Ele queria uma resposta porque ele queria sair daquela dúvida que estava consumindo ele. Ele não aceitou ficar naquele lugar com uma dúvida que estava consumindo o seu coração, mas antes ele buscou aquele que tinha poder para solucionar todas as dúvidas do seu coração. Jesus, ele é a pessoa que pode solucionar as dúvidas do meu e do seu coração. Se você correr para ele, assim como João fez, correndo para ele, com certeza você vai ouvir coisas maravilhosas, como ele teve a oportunidade de ouvir dos seus discípulos. Os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam, os cegos veem. O evangelho é pregado aos pobres, é anunciado o reino de Deus por todos os lugares. Se alegre, aleluia, porque o reino de Deus é chegado no meio de vós. Dúvida, meu irmão, não faz com que a gente não glorifique a Deus, não dê glória ao Senhor, não glorifique a Ele por aquilo que Ele está fazendo. Eu sempre brinco com os missionários dizendo que nós não podemos dar glórias diferentes para coisas que nós recebemos do Senhor. Tipo assim, se alguém chega para você e lhe dá uma oferta de 10 reais, aí você faz, glória a Deus pelos 10 contos. Mas se chega uma outra pessoa e dá uma oferta para você de 10 mil reais, aí você se ajoelha logo, glória a Jesus, aí sai correndo, pula, sapateia, eita glória, fala em língua estranha, 10 mil contos. Eu digo, não pode ser assim. Porque se nós glorificarmos diferente para coisas diferentes que nós recebemos, a glória não está sendo para aquele que está dando, mas sim para aquilo que nós estamos recebendo.
Nós glorificamos mais porque recebemos mais e menos porque recebemos menos. Mas quando é o próprio Deus que está dando aquilo que nós estamos recebendo, e se nós estamos recebendo aquilo, é porque é aquilo que nós precisamos. Então o seu glória tem que ser o mesmo. Se quer dar glória a Deus, dê glória a Deus com R$1, dê glória a Deus com 1 milhão, dê glória a Deus com 10, dê glória a Deus com 10. Porque assim Deus fará multiplicar na sua vida as bênçãos dele. Porque você vai estar dando glória a quem realmente merece a glória, a quem realmente é digno da honra, a quem realmente é digno da glória, é digno do louvor do Senhor. Aleluia, da glória. Precisamos sair desse lugar, e somente em Jesus nós encontraremos esse lugar de bênção. Somente fora da dúvida é que se multiplicará em nossas mãos aquilo que Deus tem dado. É não murmurando por aquilo que está em nossas mãos que nós vamos contemplar a multiplicação e a bênção. Mas quanto mais reclamamos, quanto mais murmuramos, mais nós deixamos de contemplar as bênçãos do Senhor. Deus tem maravilhas para mim e para a sua vida. Deus quer nos conduzir para um lugar de glória, para um lugar de bênção. E isso não é palavra de prosperidade, não é promessas falhas. Eu não estou dizendo que Ele vai te dar materiais que você mais deseja. Eu estou dizendo que Deus vai te dar contentamento nessa terra, independente do que esteja acontecendo. Deus vai te dar uma visão além das coisas desse mundo. Deus vai te dar uma visão que vai muito além das coisas materiais que nós temos. Na alegria, na tristeza, na abundância, na escassez, em todas as coisas você vai poder olhar e dizer: louvado seja o meu Senhor, porque Ele me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus quer nos conduzir para esse lugar, e quando assim Ele fizer, toda dúvida será saciada do nosso coração. Todo pensamento dividido, todo coração que está entenebrecido, sem saber o que fazer, Deus trará luz para a glória do nome dEle. E essa luz vai te conduzir para um lugar diferente, com pessoas diferentes, com coisas diferentes. E aí sim, neste lugar, a glória do Senhor vai poder ser vista na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. Deixa eu chamar o grupo de louvor. Vão lá, perguntem ao Senhor: és tu aquele que estava para vir, ou havemos ainda de esperar por outro? Perguntem a Ele se virá outra pessoa, se teremos outras oportunidades. Vão lá, perguntem a Ele se existe outra saída, se existe outro caminho. Vão lá, perguntem a Jesus se o lugar aonde eu estou hoje, se o sofrimento que eu estou passando hoje, ele não vai cessar. Vão lá, perguntem. A resposta de Jesus foi: contemplem, vejam o que eu estou fazendo, escutem o que eu estou fazendo, porque eu faço coisas maravilhosas no meio de vós. Eu faço coisas grandes no meio de vocês, mas vocês precisam colocar os olhos, o coração e os ouvidos para enxergar a obra de Deus em nossas vidas. Feche seus olhos, coloque a sua mão no seu coração.
Deus, o lugar de dúvidas realmente é um lugar, Senhor, onde a alegria não está, Senhor. É um lugar, Deus, onde há aflição. É um lugar onde há desesperança. É um lugar, Senhor, onde nós queremos sair e muitas vezes nós não temos força, Pai. Oh Deus, essa noite, Senhor, a Tua luz pode resplandecer no meio das trevas, Senhor, da dúvida, Pai. A Tua luz pode chegar, Senhor, do coração que chegou aqui hoje, atribulado, para o coração que chegou aqui hoje, Senhor, em dúvida sobre a sua salvação, em dúvida, Senhor, sobre as Tuas promessas. Será que Deus se esqueceu das promessas? Oh Senhor, a voz que nós ouvimos é a voz da Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra diz que as Tuas promessas não passarão, Senhor. Que nenhuma vírgula, nenhum tio será tirado, Deus, da Tua palavra. Mas antes, Senhor, toda ela se cumprirá. Toda ela, Senhor, glorificará ao Seu nome. Ela não voltará vazia, Senhor, mas fará gerar tudo aquilo que ela promete, Senhor, para as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, coração que chegou aqui hoje, Senhor, duvidoso da salvação. Oh Deus, que hoje o selo do Teu Espírito possa marcar esta vida, Senhor. Talvez os caminhos distantes, os caminhos por onde você tem trilhado, o lugar aonde você tem se colocado, seja um lugar que tem te dito que o Senhor te esqueceu. Oh Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai. A transgressão, Senhor, do nosso coração, a dúvida, Senhor, que muitas vezes faz com que a gente duvide, Pai, da Tua palavra, que a gente duvide das Tuas promessas, que a gente duvide, Senhor, daquilo que o Senhor prometeu. Oh Deus, que hoje cesse em nome de Jesus a dúvida neste coração. Que em nome de Jesus a cura, Senhor, chegue transformando, Deus. Sara, Senhor, em nome de Jesus. Repreende toda enfermidade nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Declararam que não há cura, declararam que não há saída, declararam que não há solução. Dúvidas mentirosas do inimigo, porque em Deus nós podemos todas as coisas. O Senhor pode fazer todas as coisas nas nossas vidas a partir da fé que nós temos em Sua palavra. Por isso, Deus, faz hoje à noite, faz coisa nova nesse lugar. Coração, Senhor, transformado, coração quebrantado, Pai. Em nome de Jesus, que toda acusação do inimigo caia por terra. Que em nome de Jesus, que a acusação do maligno que semeia dúvida na tua mente hoje caia por terra. E que as palavras de Deus possam brotar em teu coração. Que as palavras do Senhor possam gerar uma nova mente renovada, transformada, para que tudo aquilo que você faça, por obras, por palavras, possa glorificar ao nome do Senhor Jesus. Deus, que a Tua salvação hoje chegue nesse lugar, em nossos corações, para a glória do nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.
você chegou aqui hoje, fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, declarando que crê que os seus pecados estão perdoados, que há perdão sim, que a acusação do maligno não prevalecerá contra a sua vida. Se você foi essa pessoa que hoje fez essa oração, dê um sinal que eu quero orar pela sua vida. Tem alguém aqui hoje que está entregando a sua vida ao Senhor Jesus, que deseja render o seu coração ao Senhor, alguém que deseja se reconciliar com Deus? Talvez você tenha caminhado distante, mas hoje a palavra bateu em seu coração e você deseja dar um passo de fé para a mudança, para a transformação. Se você está aqui, dê um sinal que eu quero orar por você. Tem alguém aqui hoje? Se não tem, estenda sua mão para nós orarmos. Senhor Deus, esta noite, Senhor, que a tua igreja nesse lugar possa receber a tua bênção, Senhor. A tua paz possa reinar em cada coração. Que o restante, Senhor, desta semana possa glorificar ao teu nome. Possa nos conduzir, Senhor, para um lugar aonde o teu nome será glorificado. Deus, nos dá discernimento espiritual para aqueles que estão buscando, Senhor, uma resposta esta noite, que ela chegue, Senhor, seja através dos sonhos, seja através de uma palavra específica, seja através das tuas escrituras, mas que não haja confusão, Senhor, na mente a respeito da tua voz, porque a tua palavra diz que quando a tua voz bradar em nosso coração, nós ouviremos e a reconheceremos, Senhor. Deus, que assim o Senhor abençoe o seu povo esta noite, para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, vá em paz, abrace seu irmão, cumprimente ele, que Deus te abençoe em nome de Jesus.